Então, eu mostrei como que a gente definia os repos. Agora eu vou mostrar como é que a gente mapeia os modelos Elixir em tabelas do banco de dados, no Ecto. A gente vai usar essa macro ecto.schema. Então, você vai declarar aqui o esquema, vai ser o nome da tabela, você vai definir os campos da tabela e aí, aqui no caso, um filme tem título, tem diretor e tem ano. Você vai definir os tipos, né, em Elixir, e aí o Ecto vai mapear isso, no final das contas, para um tipo nativo do seu banco de dados. E essa função timestamp aqui, ela permite que você gere automaticamente a data de inserção e a data de atualização, que aí no caso vai ser insertedate e updatedate. Então, quando você dá um repo.insert, ele vai gerar a data de inserção automaticamente. Quando você der um repo.update, ele vai adicionar a data de atualização automaticamente. A gente vai definir o reviewer, que é quem vai avaliar os filmes, né? Nesse caso, ele só vai ter o nome e os timestamps e o rating, que é a avaliação propriamente dita do filme, que é no nosso modelo só vai ter a quantidade de estrelas que aquele filme vai poder receber. Então, como é que, depois que você declarou, fez esse mapeamento de tabela em modelo Elixir, você vai precisar criar as tabelas. A gente consegue criar tabelas no Ecto através de migration com o EctoSQL. Eu comentei sobre migration, mas eu não dei uma definição sobre para que serve, né? Para a gente conseguir manter um histórico. A migration serve para a gente ter um histórico das modificações que você fez no seu banco de dados ao longo do tempo, forma fácil, né? Que permita que você consiga navegar entre essas versões com facilidade e segurança. O objetivo aqui é não perder dado, né? No caso específico do Ecto, a gente consegue implementar essas migrations através do módulo ecto.migration. Como é que funciona uma migration? A gente precisa implementar duas operações, que é o up, né, que é como você quer adicionar mudanças no seu banco de dados, e o down é como você consegue reverter as mudanças que você implementou no up, no caso de erro, né? Então, aqui no meu exemplo, é um exemplo aqui que cria exemplo de previsão do tempo, né? Então, se a gente vai criar o up vai tentar criar uma tabela weather e o down vai reverter essa operação, então ele vai dar um drop nessa tabela, vai remover ela do esquema. Então, essa interação com o banco de dados é a parte DDL, né? Data Definition Language, o SQL. Então, como é muito bastante e é sempre igual, né? Você dar create e drop, ou adicionar e remover, a maior parte das operações de DDL, o Ecto consegue implementar, você consegue implementar elas definindo uma função change. Então, implicitamente, ele vai definir o up e o down para essa tabela weather, né? E aí o Ecto, para conseguir persistir cada versão no banco de dados, ele cria uma tabela chamada Schema Migration, que ela vai armazenar todas as migrações que já foram executadas no seu repositório. Para impedir que você execute as migrations em duas instâncias paralelamente, o Ecto ele trava as tabelas, né, para você não corromper os dados. Então, a gente vai gerar a nossa primeira migração na aplicação no contexto de avaliação de filmes, né? Então, a gente vai criar a tabela que armazena os filmes. A gente vai gerar esse arquivo aqui, o esqueleto da migração. Vai criar o esqueleto da migração com esse comando mix ecto.gen.migration create movies e vai implementar o change criando com create table movies. E aí fica bastante parecido com o esquema que você declarou lá no seu modelo. Pode ser que tenha algumas diferenças de tipo de campo da migração para o esquema. Nesse caso aqui ficou bastante parecido. Como eu falei, ele vai armazenar essas migrations no diretório priv/migration. Aí no nosso caso, no nosso exemplo, vai ser o nome no texto, né, do repositório. Aí, no caso review, só tem o nome e o timestamp. E as avaliações,
outro comando para gerar outra migration com as avaliações que só tem o número de estrelas e o timestamp. Eu tinha criado os bancos com acton.create para executar as migrations. Eu executo o mix acton.migrate. Então, no caso aqui, como eu tenho 3 migrations, ele vai executar as 3 nessa ordem aqui que eu declarei, né? No caso, ele vai se guiar pelos timestamps. Dado que a gente declarou as tabelas no notebook anterior, agora a gente vai mapear o relacionamento entre essas tabelas. Então, no nosso modelo de hospital, a gente tem pacientes que ficam alocados em quartos, né? Então, um paciente um quarto só pode alocar um paciente por vez, né? Então, aqui tenho criando as tabelas. O paciente tem primeiro nome e sobrenome, e eu vou usar essa função aqui, has1, que é para dizer que um paciente tem no máximo de 0 a 1 quarto, né? Pode estar ou não alocado em quarto. Então, aqui no caso, o quarto ele tem uma chave estrangeira para o paciente. Então, isso aqui implicitamente diz que tem um patient ID. Aqui, se você seguir o padrão de nomenclatura de relacionamento, implicitamente ele vai declarar um patient ID apontando para essa tabela de paciente, né? E aí, a implementação a migration adicionando essa chave estrangeira na tabela rooms, eu executo esse comando mixacto.gen.migration add patient ID to rooms. Ele vai executar esse arquivo aqui com essa função change vazia. E aí a implementação, eu uso um alter table aqui para dizer que eu quero alterar essa tabela aqui, adicionando um campo aí, com esse comando add patient ID referenciando a tabela de paciente. Essa função aqui, references, ela implicitamente implementa uma constraint que impede que eu coloque um ID de um paciente que, na verdade, não existe nessa tabela de paciente. Aí, o segundo modelo, isso aqui é o modelo 1 para 1. Agora eu vou falar sobre o relacionamento 1 para N. Nosso modelo de Detran, que no caso é o 1 para N, um exemplo de 1 para N. E o motorista, ele pode ter vários tipos de habilitação diferentes, né? Sei lá, tipo A, B, etc. Só que uma habilitação, ela só pode pertencer a um motorista. Então, aqui no meu modelo de motorista, eu uso o hasMany para representar esse relacionamento 1 para N. Apontando para license, né? Então, e aí a tabela de habilitação, que é license, e eu uso o belong to, que é para dizer que, aí no caso, a chave estrangeira fica em license, né, para o motorista. Então, implicitamente, isso significa aqui que o Hector vai esperar que exista um campo chamado driver ID, que é uma chave estrangeira apontando para a tabela drivers. Aí eu tenho a migration declarando essas tabelas sem os relacionamentos, e aí aqui embaixo eu crio uma nova migration para adicionar a chave estrangeira driver ID na tabela license, né? E aí esse exemplo ficou muito parecido com o exemplo anterior, que executa o mixacto.gen.migration add driver ID to licenses, e dentro do change eu dou um alter table adicionando a chave estrangeira driver ID que aponta para a tabela drivers. E o meu último exemplo de relacionamento é o N para N. Então, esse aqui é de avaliação de filmes. Então, eu tenho reviewers, são os avaliadores. Rating é a avaliação e movie é o filme. Então, no nosso modelo, um avaliador pode ter N avaliações, e uma avaliação ela só pertence a um avaliador. Uma avaliação só pertence a um filme pode ter N avaliações. Então, eu mapeio esse relacionamento aqui na tabela de filmes. Eu uso o hasMany, aí no caso, hasMany Ratings, né, que é a avaliação, e na tabela de avaliador, eu também uso o hasMany
ratings, e aí a avaliação ela pertence ao filme, por isso que tem como belong to movie, e a um avaliador que é o belong to reviewer. Aí tem usa o mixactor.gmigration para criar a tabela de filmes, mesma coisa para a tabela de avaliadores e para a tabela de avaliações. E aqui embaixo eu crio uma migração adicionando essas chaves estrangeiras na tabela de avaliações com mixactor.gem.migration relationship to rating. E aí implemento o change, aí dou um alter table nessa tabela de ratings, adicionando essas chaves estrangeiras movie ID, que referencia a tabela movies, e reviewer ID, que referencia a tabela reviews. E aí, para executar essas migrations, eu executo o comando mixactor.migrate. Então, eu executei o comando mixactor.migrate para executar as migrations. Se eu executar essa query aqui na tabela schema migrations, eu vou ter um registro para cada arquivo de migração, né? Para cada módulo lá na pasta priv/repo/migrations. E aí é na ordem que eu executei o generator lá, vai executar essas migrations na ordem. E aí, se eu executar o mixactor.rollback, ele vai voltar para a última versão. E aí ele vai executar o down, né, que vai reverter para a última versão. Então, se eu dar um mixactor. Se eu der um select lá na tabela schema migration, a gente consegue ver que vai ter menos registros do que quando eu executei na vez anterior, né? Então, no caso, eu tinha 5 e agora eu tenho 4 registros da tabela schema migration. E aí ele vai revertendo sucessivamente, né?